Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 21. O texto também estará passando aí na tela para você acompanhar melhor. Nos diz assim a palavra de Deus nessa noite: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eu convido você a ler também o versículo 58, o último versículo desse capítulo 15, o 58. Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gostaria de convidar a orar comigo nesse momento em que acabamos de ler a palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já realizou entre nós nessa noite. Obrigado por essa palavra
por termos acesso a ela. Obrigado por esse dia memorável, onde, muito mais do que a nossa mente, o nosso coração se relembra e se enche da verdade de que a morte não deteve o Senhor. O Senhor está vivo, o Senhor está presente no meio da igreja, na vida da igreja, na nossa vida, na nossa história. E um dia o Senhor voltará para desfrutarmos do reino, da vida com o Senhor, na plenitude, sem nenhuma maneira de interrupção. Obrigado, Jesus, porque no dia de hoje, nosso coração se conecta mais uma vez a essa verdade que precisa estar presente durante toda a nossa vida. Fala conosco, Senhor, enche o nosso coração, enche a nossa consciência da Tua verdade, muda e desfaça conceitos errados, Senhor, que tem atrapalhado a nossa jornada de fé, a nossa caminhada com o discípulo. Senhor, fala comigo, fala com o Teu povo, desfaça do meu coração toda motivação errada, me ajuda a pregar a Tua palavra com temor, com paixão, com reverência. Me unge mais uma vez, Deus, com o Espírito Santo, para proclamar, Senhor, com ousadia, com intrepidez, com humildade, a palavra santa do Senhor. Fala conosco, Senhor, de maneira particular, de maneira específica, como só o Seu Espírito pode falar. Chega, Senhor, onde só o Senhor consegue acessar e chegar em nós, para nos mudar, para transformar a nossa vida. Essa é minha oração, meu desejo, minha expectativa por esse tempo, gerado pela Tua graça e sustentado pela Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Domingo da ressurreição. Esse período da Semana Santa, de sexta-feira para cá, não pode ser apenas um feriado. São dias de recordações muito profundas para quem ama Jesus, serve Jesus, segue Jesus. É claro que essas recordações não devem estar presentes somente na sexta-feira da morte de Jesus e hoje no domingo da ressurreição, nesses dias que nós celebramos o aniversário dessa data. Essa consciência do quão custoso foi a entrega de Jesus e o quanto foi maravilhoso a ressurreição de Jesus precisam fazer sentido para a nossa vida com certa constância. No nome de Jesus, que a realidade da ressurreição possa ser algo que molde sempre o nosso coração como seguidores de Jesus. Eu gostaria de compartilhar o seguinte tema com os irmãos nessa noite: ressurreição, a maravilhosa notícia que move a igreja. Ressurreição, a maravilhosa notícia, a incomparável notícia, que movimenta, que dá sentido, que é a razão da existência da igreja de Jesus. A ressurreição, meus irmãos, ela é central, ela é o diferencial na nossa fé. A ressurreição de Jesus, o fato de que a morte não pôde deter o Filho unigênito de Deus, é a base, é o alicerce mais importante da nossa esperança. Irmãos, sem a realidade da ressurreição, sem a verdade de que Cristo triunfou sobre a morte, não haveria perspectiva concreta, firme, de esperança para a vida da igreja. A ressurreição, ela é a demonstração de que o pecado teve e terá plenamente o seu desfecho, porque a ressurreição também aponta para a realidade que o Jesus que morreu e ressuscitou num domingo como esse, ele há de voltar para gerar o desfecho final do pecado.
Não existe a ideia de ser salvo em Cristo, de ser transformado em Cristo, sem a ideia e sem a verdade da ressurreição. Sem ela, sem a ressurreição, Jesus seria mais alguém que morreu por um grande ideal. A igreja de Corinto, para a qual foi escrita essa carta que nós acabamos de ler, que está na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, era uma igreja que, se você ler o início do capítulo de 1 Coríntios, era uma igreja cheia de dons e talentos. Os membros dessa igreja eram bons, tinham muitas qualidades, vocações. Foram pessoas que receberam da graça de Deus muitas habilidades. No entanto, o povo de Corinto estava vivendo com brechas abertas, com brechas escancaradas na concepção de fé que eles tinham em Jesus. Uma delas estava alimentada pela filosofia grega. Era uma igreja que vivia inserida também na cultura grega, pagã, cheia de formadores de opinião, cheia de filosofias fúteis. E havia uma filosofia específica que minava na fé dessa igreja, que abria uma brecha na fé que essa igreja tinha em Jesus, que era uma filosofia que ia contra a ideia da ressurreição, a ideia não, a verdade da ressurreição. Os gregos, os filósofos gregos, eles diziam que a ideia da ressurreição do corpo de Jesus era algo completamente insano, absurdo, sem sentido. Uma vez que a matéria era má e a alma era boa, não fazia sentido um Deus ressuscitar de corpo e alma, porque a morte era a libertação para essa filosofia do aprisionamento da alma, da parte imaterial que era boa e perfeita, o ruim era o corpo. Então a ressurreição não fazia sentido. O comentarista bíblico Moody comenta o seguinte: foi esse ceticismo que Paulo enfrentou em Atenas, lá no capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo está em Atenas, ali com vários altares, a vários deuses, a várias maneiras de idolatria, e ele defende ali a ressurreição. Muitas risadas acontecem em Atenas. Atos capítulo 17, versículo 31 e 32, deixa claro isso. Quando Paulo defende a ideia de que Jesus morreu, conta o Evangelho como ele é, o fato do Evangelho, que Jesus morreu e ressuscitou, triunfou sobre a realidade da morte, não apenas na sua realidade material, no seu espírito, mas no seu corpo, e apresentou-se de maneira incontestável. Quando Paulo conta isso, em meio àqueles filósofos todos, aqueles propagadores de ideias e de filosofias sutis e vãs, muitos dão risada, zombam da fala do apóstolo, enquanto outras pessoas têm interesse nisso. O comentarista Moody diz que há 21 séculos que as risadas lá do Areópago, lá de Atenas, continuam ecoando, porque existem muitas pessoas, dentro e fora das igrejas, que ainda acham que a ideia da ressurreição é um mito, é um absurdo, ou que até creem, mas não vivem a partir dessa verdade. O apóstolo Paulo deseja, como instrumento do Espírito Santo de Deus, fechar essas brechas na fé dessa igreja, aparar as arestas, corrigir a igreja, porque ele sabia que a descrença da ressurreição estava tendo desdobramentos terríveis na vida da igreja de Corinto.
Paulo faz questão de afirmar que a descrença da ressurreição estava mostrando então que toda a pregação do evangelho foi vã, sem sentido, sem utilidade. E a fé da mesma maneira. Paulo sabia que essa distorção da doutrina primordial do evangelho de Cristo estava minando a igreja, a prática da igreja, as prioridades da igreja, a visão e a esperança que a igreja tinha acerca do evangelho estavam sendo minadas por essa descrença terrível. Erros doutrinários precisam ser corrigidos dentro da nossa mentalidade. Mas muito mais do que erros doutrinários, muito mais do que uma correção na intelectualidade, na mente, o apóstolo Paulo queria, apresentando o fato da ressurreição, corrigir o coração, corrigir as prioridades daquela igreja, corrigir a mentalidade, as práticas. E nós precisamos nos perguntar nessa noite, se mesmo crendo na ressurreição, nós estamos vivendo a partir dos efeitos dela. Num domingo como esse, onde nós nos lembramos que quando Maria chegou ao túmulo, Jesus já não estava lá mais. Será que apesar de crer, de saber, a nossa vida expressa os efeitos de Jesus estar vivo? Porque essa é a grande questão dessa igreja. Eles não acreditavam, o coração deles não tinha assimilado essa verdade, e a prática de vida, o testemunho de vida, estava todo desfigurado, por causa desse desvio, por causa desse erro que o apóstolo, como plantador dessa igreja, estava ali corrigindo, na sua carta. Precisamos nos perguntar hoje como igreja, cremos na ressurreição? Você crê que não é apenas um feriado, que é uma realidade? Jesus está vivo, dinâmico, atuante, poderoso, e Ele voltará. Quais são os efeitos que essa verdade do Evangelho tem na nossa vida? No nosso modo de ser igreja do Senhor? O primeiro princípio, ressurreição, a maravilhosa notícia que move a igreja. A ressurreição é o que despertou o início e continuação da igreja. A ressurreição é o que despertou o início e continuação da igreja. É dessa maneira que o apóstolo começa a combater esse engano e essa mentira. Volte seus olhos para a palavra, no texto que lemos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O evangelho que eu anunciei para vocês contemplou a morte e a ressurreição de Jesus. Aquele que vocês receberam, aquele evangelho pelo qual vocês foram salvos, se vocês reterem ele como ele é, versículo 2, a menos que naquela época que eu preguei para vocês, que vocês nasceram como igreja, vocês tenham crido em vão. E olha só, a partir do versículo 3, acompanhe o texto. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que a palavra de Deus afirma, não é coisa da minha cabeça. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E além da revelação em documento, em escrito, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Depois por Tiago. E depois foi visto por mim, apóstolo Paulo, que vos escrevo. O apóstolo Paulo está puxando a memória dessa igreja que a ressurreição é o que despertou o início e a continuação da igreja, e o sentido da igreja existir. Nós precisamos nos lembrar que quando Jesus morreu,
Quando ele foi preso ali pelos soldados romanos, até o momento da cruz, os apóstolos, os discípulos, se trancafiaram, escondidos, com medo. Se Jesus não tivesse conversado, se apresentado vivo aos seus apóstolos, a igreja não aconteceria. Porque eles estavam com medo, incrédulos, cheios de dúvidas e temores. Mas aí Jesus aparece no meio deles, por mais de 3 vezes. Jesus trata com a negação de Pedro. Jesus permite que Tomé, aos nossos olhos, o mais incrédulo deles, colocasse as mãos ali, para ver que aquilo era uma realidade, nas mãos de Jesus, ver os furos. Jesus se apresenta, Jesus conversa com os apóstolos, Jesus confronta eles, dizendo a eles: o que vocês estão fazendo parados, trancafiados? A missão precisa continuar, o evangelho precisa ser pregado. Vocês vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O mundo vai conhecer que eu sou Senhor e Salvador. A igreja vai expandir. O que vocês estão fazendo? Irmãos, se Jesus não tivesse apresentado aqueles homens lá no passado, se Jesus não tivesse entrado no caminho do apóstolo Paulo, tão convicto em perseguir a igreja, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui. A ressurreição é o que despertou o início da igreja, porque Jesus fala: vocês vão receber o Espírito Santo, antes dele subir aos céus, e ele fala: eu vou voltar, mas eu vou capacitar vocês para até o momento da minha segunda vinda, vocês pregarem, as pessoas serem transformadas, a palavra de Deus mudar histórias, mudar gerações, alcançar nações, etnias, vários países. Vão e preguem, porque eu vou capacitar vocês com o Espírito Santo. Eu estou vivo. E a igreja começa. Pedro prega e muitas pessoas se convertem. E eu fico pensando: o que seria de nós se Jesus não tivesse se manifestado vivo? O evangelho não chegaria até os confins da terra por meio daqueles homens. A ressurreição é o que desperta, irmãos, o início e a continuação da igreja. O apóstolo Paulo está falando: se recordem do evangelho como eu preguei para vocês. Olhem para a história de como a igreja começou. A igreja começou com Jesus se apresentando vivo e mobilizando seus apóstolos a começarem a obra da pregação do evangelho. E a ressurreição, o fato de que ele vive, não é algo que apenas marcou, startou o início da igreja. Se o evangelho chegou em Mogi Guaçu um dia, se a nossa igreja local e outras igrejas de Cristo estão de pé nessa cidade, continuam, isso se deve a um fato: ele vive e ele voltará. Se a igreja continua, impérios poderosos politicamente e economicamente caíram e ainda cairão, mas a igreja permanece de pé. Isso se deve ao fato de que ele ressuscitou. A ressurreição não marca e não desperta apenas o início da igreja em Atos, quando Jesus promete o Espírito Santo. A ressurreição é a verdade que nos mantém de pé como igreja hoje, como igreja povo e como igreja individualmente. Nós não estaríamos aqui, irmãos. O evangelho não chegaria na terra brasileira, no estado de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu. O evangelho não chegaria na sua vida, na sua história, sem a ressurreição.
A igreja só continua viva, de pé, a despeito de todo quanto é tipo de perseguição. E pense na igreja, naquelas regiões do mundo onde a igreja é mais perseguida, e perseguida com pena de morte. Como a igreja subsiste a tanta oposição? Porque Jesus vive, e é a razão de continuidade do seu povo. Ele atua, ele interfere. Eu sei que às vezes como igreja a gente olha para algumas coisas que estão acontecendo na cultura, alguns desvios, algumas distorções do que é família e várias outras aberrações que nós enfrentamos na nossa sociedade, e a gente por vezes chega a pensar: será que a igreja vai continuar a existir? Será que a igreja vai continuar existindo a despeito de tantos desafios culturais, de tantas ideologias fúteis como havia na época de Corinto, de tantas filosofias e valores e princípios de vida absurdos? Será que a igreja vai se manter de pé? Se você já se perguntou isso, como eu me pergunto algumas vezes, vai, irmão, porque a igreja é de Jesus, e Jesus ressuscitou, e Ele vai voltar para levar a sua igreja. A igreja está de pé, e a igreja enfrentará ainda outros desafios maiores, e vai continuar de pé, a igreja de Jesus, porque ela é de Jesus, Ele ressuscitou. A ressurreição não inaugurou a igreja, a ressurreição mantém também a igreja, não foi só a inauguração. Louvado seja o Senhor por isso. Mas uma outra ideia de como a ressurreição é a maravilhosa notícia que move a igreja, é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a ressurreição nos convida a viver em santidade. A ressurreição nos convida a viver uma vida diferente. Versículo 17, interessante que na defesa da verdade da ressurreição, o apóstolo Paulo insere esse versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, essa ideia absurda que vocês estão dando vazão, está sendo brecha na fé de vocês. Se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E isso realmente estava acontecendo nessa igreja. Era uma igreja onde os pecados não estavam sendo tratados. O apóstolo Paulo, se você ler essa carta inteira, ele vai escrever que haviam absurdos imorais na área sexual do povo de Corinto. Absurdos tão grandes que não eram encontrados nem entre os descrentes, os gentios. Havia nessa igreja uma carnalidade não tratada. Havia nessa igreja, embora ela fosse uma igreja muito cheia de dons, gente cheia de talento, preferência por líderes, partidos entre os crentes, onde Paulo era a figura central, Apolo era outra figura central, e Jesus não tinha lugar de primazia. Havia nessa igreja disputa entre quem tinha o melhor dom, o dom superior, e quem tinha um dom inferior. Havia nessa igreja gente que permanecia nos mesmos pecados. A filosofia grega não estava influenciando apenas o conceito de ressurreição da igreja. Mas os coríntios pensavam o seguinte: bom, se o problema é com o corpo e o nosso espírito é bom, só o corpo é corrompido pelo pecado, então não tem o que a gente fazer. Vamos dar margem.
Eles não esperavam a ideia de que nós, e ele defende isso nos outros versículos desse capítulo, de que na segunda vinda de Jesus nós vamos ter um corpo glorificado. Eles não pensavam na ideia de que se Cristo ressuscitou também de corpo, é porque o alcance que o Evangelho tinha que ter de transformação na vida de uma pessoa, não era apenas na sua parte imaterial, mas era naquilo que ela fazia do seu corpo, porque uma vez que ela estava em Jesus, ela pertencia a Jesus de espírito e de corpo, o corpo templo do Espírito Santo. Eles não aguardavam a ressurreição deles um dia, e viviam de maneira imoral. Mas se você ler, você vai ver que não é uma imoralidade suave, é uma imoralidade extensa, ampla, onde o apóstolo Paulo fala: olha, eu ando antenado no que está acontecendo na cultura, e eu não vejo na sociedade o tamanho da imoralidade que eu vejo no meio de vocês. Olha até que ponto uma falsa compreensão do Evangelho deixa de estimular a igreja de Jesus a viver no processo de santidade, a crescer nesse processo, a confessar pecados, a procurar ajuda, a rasgar o coração. O apóstolo Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã, ela é limitada, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E realmente tinha muito crente em Corinto, que não lutava contra o pecado, porque eles não tinham a perspectiva de como seriam na segunda volta de Jesus, com o corpo transformado plenamente, mas que até lá precisavam almejar viver a vida a partir dessa realidade, porque eles não acreditavam. E havia tantos absurdos nessa igreja, irmãos. A preferência por líderes não era uma questão suave, tranquila. Gerava briga, discórdia. A disputa pelos dons e talentos, quais eram melhores, superiores e mais espirituais por causa dos seus dons, não era uma questão suave, era uma questão profunda. O apóstolo Paulo escreve capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 3 capítulos só para tratar desse problema, de uns acharem que eram mais superiores que os outros por causa das suas vocações e dos dons e talentos. O apóstolo Paulo crê que quando nós compreendemos o Evangelho como ele é, isso nos convida a viver numa vida transformada, a não nos conformarmos com algumas filosofias de vida, com alguns padrões de vida, que vão amplamente contra o Evangelho, contra aquilo que nós viveremos quando Jesus voltar, e que deve ser o princípio regulador da nossa vida agora. A ressurreição nos convida a não nos amoldarmos em padrões desse século, em princípios e valores que regulam, que direcionam, que determinam a vida das pessoas que não conhecem o Evangelho. A ressurreição aponta para o fim da história, e o fim da história é como nós deveremos ser plenamente. Ao olhar para o fim da história, nós precisamos buscar aquilo que o reino será plenamente hoje, nesse momento, no nome de Jesus. Nosso corpo pertence ao Senhor. A ressurreição nos lembra disso. Um dia será um corpo glorificado, revestido de incorrupção, para a glória de Deus. Mas essa maravilhosa notícia que move a igreja, a ressurreição,
A ressurreição faz com que vivamos moldados por uma esperança eterna. E talvez esse seja o versículo mais conhecido desse trecho. Versículo 19. Olha, é uma condicional. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa maravilhosa notícia de que Ele está vivo, ressuscitou, precisa moldar a nossa vida a partir de uma esperança que aponta para o fim da história, a segunda vinda de Jesus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas àquilo que Ele oferece nesta vida, que vida medíocre que nós estamos vivendo. Se a ressurreição não faz com que nós vivamos moldados a partir daquilo que ainda será, que ainda não se manifestou plenamente, que caminhada cristã tão pequena diante do que pode ser, tão aquém do sentido completo do Evangelho. Se ao olharmos para Jesus, para a obra da cruz, nós pensamos em resolver apenas problemas momentâneos, como se o nome de Jesus e a obra de Jesus fosse mais uma opção de válvula de escape para os nossos problemas e desafios presentes. Que esperança curta, de curto alcance, de pouca influência. A ressurreição nos convida a olhar para o ponto final da história, quando Ele voltará. E uma vez que o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo começa a ser moldada, aperfeiçoada, conformada com a esperança que é eterna, as nossas prioridades mudam, os nossos sensos de valor, aonde a gente deposita valor, aonde a gente gasta o nosso tempo, aonde a gente investe as nossas expectativas, se alteram, se acomodam a partir do reino de Deus como prioridade. A ressurreição faz isso com a gente, irmãos. Ela aponta para o fim da história, que é a volta de Jesus. Quando nós olhamos a disponibilidade que a igreja primitiva tinha de abençoar, de generosidade, como nós provamos nesse final de semana, Deus movendo a sua igreja, louvado seja o Senhor por isso, nós vemos que aquela igreja vivia todos os dias como se de fato a possibilidade de Jesus voltar fosse muito eminente. Nesse tempo onde o Senhor tem permitido com que o mundo, em certo sentido, pare. Alguns lugares que dão sentido para a vida das pessoas, ambientes de trabalho, universidades, estão parados, estão aquém do seu funcionamento normal. Eu não sei como é que todas as pessoas têm que enxergar isso, mas eu sei que para a igreja nós temos que enxergar isso como uma oportunidade de amoldar a nossa vida e o nosso estilo de vida e como nós temos conduzido cada área da nossa existência a partir de uma esperança eterna. E é isso que a ressurreição tem que fazer com a gente, moldar a forma como a gente vive. Vivemos na terra, temos que trabalhar, temos que nos envolver em projetos humanos, mas tudo isso definido a partir do que ainda será quando Jesus voltar, porque Ele ressuscitou, aleluia. Quantas vezes nós estamos gastando tempo, empreendendo nosso coração, dedicando toda a nossa alma naquilo que não reverbera na eternidade, naquilo que não vai permanecer. Talvez falta a gente lembrar, encher o coração da verdade,
de que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa existência curta, com todas as suas limitações, somos os mais infelizes de todos os homens. A gente é mais infeliz do que o descrente, porque nós temos um alvo muito maior, nós temos uma notícia muito maior, nós temos como é que a história vai terminar, qual é o ponto final da história, e isso não mexe com a nossa vida. Nós somos mais infelizes até mesmo que os incrédulos, se a ressurreição não fazer com que vivamos a nossa vida moldados, conformados por uma esperança eterna. E aí, a partir do versículo 20, ele vai defender como que vai ser, se você tem curiosidades a respeito da segunda vinda de Jesus, como que vai funcionar, como que vai ser quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo defende isso do versículo 20 em diante. Mas aí eu pedi, no começo da pregação, para lermos o versículo 58, eu queria pedir para que você lesse novamente no nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Depois do apóstolo evidenciar de que a ressurreição não é um mito, é uma realidade, que existem testemunhas, as escrituras atestam, a igreja de pé viva atesta isso. Depois o apóstolo Paulo discorrer como será o grande e glorioso dia, quando Jesus voltar, como que vai ser a ordem, a ressurreição dos mortos. A partir de tudo que ele diz, com tanta profundidade, com tanta propriedade, ele tem uma coisa para dizer para a igreja. Portanto, meus amados irmãos, a ressurreição é uma verdade. Ele vai voltar. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo discernimento, que porque Ele ressuscitou, porque Ele voltará, no Senhor, o vosso trabalho, tudo que você fazer, se envolver no reino de Deus, não é vão, não foi à toa, não foi sem propósito. E com isso eu quero terminar dizendo que a ressurreição, essa maravilhosa notícia que move a igreja, que dá sentido para a igreja, a ressurreição nos impulsiona a participar com intensidade da obra do Senhor. Repito, a ressurreição nos impulsiona a participar, não de qualquer maneira, mas com intensidade da obra do Senhor. Firme, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Meu irmão, se você crê que Jesus ressuscitou, vive e reina, você não pode ser uma pessoa medíocre no seu serviço no reino de Deus. Se você crê que tudo que o apóstolo Paulo disse aqui, pelo Espírito Santo, confirmado ao nosso coração, é uma realidade, nós não podemos negligenciar as oportunidades de trabalharmos no reino de Deus. Nós não podemos terceirizar para outros a grande missão de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de testemunhar, de usar a nossa profissão, a nossa família, o testemunho do que acontece na nossa casa, toda a nossa vida como obra para o reino de Deus. É esse o desfecho desse capítulo. O que é que me dá firmeza para trabalhar na igreja, dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, para o Senhor, testemunhando do Senhor,
crendo no poder do Evangelho, pregando o Evangelho. O que me impulsiona? A ressurreição. Ele vive, Ele voltará. Por isso, tudo que eu fizer com a minha vida no reino de Deus, em nenhum momento foi vão. Existem pessoas que deixam de trabalhar para o Senhor na vida da igreja por causa de decepções humanas. Deus precisa tratar do seu coração, meu irmão, porque Jesus está vivo, e isso é o que motiva a nós trabalharmos para o Senhor, porque Ele está vivo e porque Ele voltará. A obra do Senhor, ela é urgente. E quanto mais nós pensamos na segunda vinda de Jesus, mais nós somos firmes nessa obra, mais nós somos inabaláveis e abundantes na obra que é do Senhor. Quando eu me lembro que Ele ressuscitou e que Ele voltará, eu não posso ficar aguardando a segunda vinda de Jesus de braços cruzados para a grande comissão que Ele deu não para pastores e líderes, mas para todo mundo que é crente, para todo mundo que é discípulo. A ressurreição nos impulsiona a participar com a intensidade da obra do Senhor. Como está a sua vida de serviço no reino de Deus? Eu não estou falando apenas de serviço na igreja, eu estou falando de algo muito mais abrangente. Servir, trabalhar no reino de Deus. O reino de Deus acontece na igreja, por meio da igreja, mas o reino de Deus acontece também aonde o Senhor te enviar. O reino chegou, se você viver a sua vida com essa intencionalidade de ser alguém firme, inabalável, constante na obra do Senhor, não se esquecendo que a empresa que você trabalha, que os relacionamentos que Deus te inseriu, são lugares para a obra do Senhor acontecer. Por quê? Porque você crê que Ele vive e que Ele voltará, e você não pode viver a vida com perda de tempo. A partir de tudo isso, sejam firmes. Enquanto eu lia e o Espírito Santo me conduzia nesse texto, como Deus falou comigo a respeito desse versículo. Porque, irmãos, existem vários fatores humanos da nossa carne que às vezes nos desanimam na obra do Senhor. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de olhar para a ressurreição, para a eternidade, nós desanimamos rápido. Nós nos acomodamos e nós damos um monte de justificativas e desculpas pelo nosso mínimo envolvimento com o reino de Deus. Mas uma vez que eu abro os olhos para a esperança que não limita apenas a essa vida, não tem como eu cruzar os meus braços e simplesmente aguardar parado, estático, a segunda vinda de Jesus. Eu quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos cantar aquela canção do Hillsong, da Hillsong, e nós vamos orar. Queria que você orasse na sua casa. Nós aqui que estamos no templo servindo, também iremos clamar ao Senhor. Ressurreição, que notícia maravilhosa, precisa mover o nosso coração, precisa mover a nossa vida, precisa influenciar a nossa história. A ressurreição para o discípulo não pode ser apenas um marco na história, precisa ser um marco no nosso caráter. A ressurreição não pode ser, na vida do crente, apenas um feriado nacional a ser lembrado. A ressurreição precisa gerar movimento santo na minha e na sua vida. Santidade, firmeza na obra, dependência de continuidade a partir do fato de que Ele está vivo. A ressurreição não é algo teórico. A ressurreição é uma notícia.
deve mexer com a nossa vida hoje e sempre, no nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar essa canção e nós vamos orar. Alguns que estão ouvindo essa mensagem talvez vão começar um compromisso hoje com Jesus. E alguns que estão ouvindo essa mensagem nessa noite vão reatar um compromisso com Jesus. E eu quero orar junto e por esses dois grupos de pessoas, no nome de Jesus. Nenhuma maneira, nenhuma forma de religiosidade pode afirmar que qualquer outro tipo de Deus vive e reina, mas nós podemos dizer a partir do túmulo vazio, de que o Deus que nós servimos vive e reina. Aleluia! Que notícia maravilhosa que nós comemoramos hoje nesse domingo de ressurreição. O Senhor vive e por isso realmente nós podemos crer no nosso amanhã, porque o Senhor vive. Nós sabemos qual é o fim da história, e o fim da história é maravilhoso, aleluia. O fim da história não é determinado por enfermidades, o fim da história não é determinado por guerras, o fim da história é determinado pela segunda vinda do Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Senhor, que essa notícia possa trazer movimento para a vida daqueles que já são seus discípulos e para aquelas pessoas que a partir de hoje estão tornando discípulos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, ela não muda, ela não mente, ela atesta de que o Senhor se manifestou vivo, com a marca nas mãos aos seus discípulos. A igreja começou, a igreja se espalhou, a igreja permanece de pé, porque a ressurreição é uma verdade maravilhosa, aleluia. Que essa notícia realmente influencie a nossa vida, que essa notícia realmente direcione aquilo que a gente gasta o nosso tempo, a maneira como nós vivemos os dias da vida terrena curta. No nome de Jesus, enche o nosso coração com essa palavra. No nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que essa palavra permaneça na sua vida, no nome de Jesus. Vamos receber a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sem limites, o amor incomparável e incondicional do Pai, as virtudes, as consolações, o fruto do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, até aquele grande, único e maravilhoso dia que Jesus há de voltar. Para todos sempre estaremos com Ele. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.